Vocês estão bem? Boa noite, Poema. Aí, agora eu tô na Poema de verdade. Vocês estão felizes? Eu tô muito feliz de verdade. Muito feliz em poder estar aqui com vocês. A minha esposa Priscila já começou se apresentando aqui. Eu quero continuar, nós somos lá do Acre, logo ali. Quem já foi para o Acre, só para eu ter noção? Uma pessoa. Tá. O Acre existe e é poderoso lá, viu? E tem uma Poema lá agora. Então não é possível que da próxima vez só uma pessoa, fora os pastores, líderes que já foram, conheça o Acre. Vocês precisam ir para lá, gente. Tem uma família esperando, sedenta por conhecer vocês. Já estão convidados. E quando o Léo falou comigo sobre vir para cá, nessa data que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu sabia o que o Espírito queria falar, porque é algo que nós carregamos, que não foi uma escolha nossa, mas Jesus quis nos marcar com uma mensagem sobre paternidade. E hoje eu quero transmitir com vocês com muito temor e amor. Há 14 anos nós estamos lá, semeando naquela terra. Nós somos aqui de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, ali daquela região. Então há 14 anos nós aceitamos o desafio do Pai e fomos para aquela terra. E naquela terra nós fomos marcados por uma realidade, uma expectativa do que Deus iria fazer. E nós começamos a conhecer o povo. E uma coisa nos chamou muita atenção, que era um povo muito hospitaleiro, um povo que realmente ama comunhão, ama a presença, mas um povo extremamente ferido, um povo extremamente machucado, complexado, um complexo de inferioridade muito grande, marcas que eles carregavam e carregam. E nós começamos a vivenciar aquele lugar e fomos percebendo que muita coisa era relacionado a uma desestrutura familiar. A presença do pai lá não é algo comum, é muito difícil. Nós temos um projeto social, mas é muito difícil com a igreja também nós vermos uma família com todos os aspectos completa, de ter pai, mãe, filho, avô e avó vivendo juntos em harmonia. Então aquilo começou a nos levar a entender algumas coisas. E eu vim de uma família muito estruturada em relação a pai. Então eu tinha uma facilidade de me relacionar com o pai e como Deus como meu pai. Então isso foi gerando em mim, eu falava, Deus, há uma dicotomia muito grande, um afastamento muito grande das marcas que um pai presente gerou no meu coração e as marcas que muitos ali estão carregando. Só que para selar a mensagem, além da teologia, Deus nos deu a história prática das coisas e nos entregou um filho por adoção. O nosso João, que a Pri se referiu aqui, ele é um filho por adoção e a mensagem vai ser conectada também no testemunho do João. João agora já não está aqui porque os avós vieram sequestrá-lo no culto da manhã. Eles vieram, ele falaram, não, você fica com ele até o Dia dos Pais. Aí a gente vai no culto
e depois leva ele, só volta no final de semana. E o ANAG de Deus aconteceu na minha vida hoje, o mimo do Senhor, porque quando o Léo me chamou, e vocês, a nossa família aqui de Taubaté, quando nós viemos para cá, nós não viemos só para lançar uma palavra sobre vocês. Deus também queria que nós recebêssemos algumas coisas. E o maior presente que eu recebi sem saber que ia acontecer, mas Jesus, ele fez um rolê totalmente lindo, foi que meus pais vieram para o culto. Hoje meu pai pôde vir, o meu irmão veio também. Meu irmão ainda não entregou a vida dele a Cristo. Então ele estava aqui hoje pela manhã. E nós fomos almoçar. E quando eu estava vindo para cá no avião, um pouco antes, eu lembrei que fazia 14 anos que eu não passava o Dia dos Pais com meus pais. E olha o que vocês proporcionaram para nós. Então, obrigado. Estar aqui para mim não é só para semear, mas para receber o ANAG do Senhor sobre a minha vida. Um mimo. E aí eu falei, pai, leva o João então, desfruta dele. Só que o João tem uma história e você vai ver que vai conectar muito com o que eu vou falar. E eu falei de manhã, falei à tarde, quero falar hoje. Essa mensagem ela foi sendo construída e levada para um lado. E eu falei com a pastora Cida no café da manhã com ela. Falei, pastora, Deus está comunicando algo sobre cura. Nós vamos falar sobre paternidade, mas uma paternidade que vai o aspecto da cura para o seu coração. Então pode ser que tenha muitas pessoas feridas em relação a isso. Pode ser que tenha pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como Pai. Tem muita facilidade em olhar para Deus como Senhor. Tem muita facilidade em ter Deus como Salvador. Mas nós não podemos deixar de lado que foi uma escolha de Deus. Aprove ao Senhor colocar a figura Pai para uma expressão de quem Ele é para nós. Então Ele estabelece a figura paterna, porque tem uma coisa que o Senhor não tem. Tem uma coisa que um Salvador não tem, que se chama relacionamento. Ninguém se relaciona intimamente com o seu Senhor, ninguém relaciona intimamente com o seu Salvador. É por isso que Ele estabelece a figura do Pai, porque Ele não quer apenas que nós o obedecemos. Nós cantamos aqui, nós somos filhos dEle, e filhos para nos relacionarmos, mas talvez nem todos consigam usufruir disso, porque foram machucados em relação à paternidade. Porque por algumas circunstâncias da vida, aquele que era provido de trazer proteção, destino, identidade, amor, por algum motivo não o fez. E aquilo feriu e deixou marcas profundas. E eu tenho visto e vivido o como marcas profundas podem ser curadas e revertidas para a glória dEle. Nós temos caminhado com pessoas, visto transformações de pessoas que foram abusadas sexualmente, que foram abandonadas, e não tiveram nem a sua vida restaurada com a pessoa que fez isso por diversas circunstâncias, mas achou em Deus um Pai que mudou toda a história dela. Então é sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês. É essa mensagem que eu quero transmitir para vocês com muito temor e amor. E para que isso se conecte, existe uma palavra que parece que não tem a ver com paternidade, mas que para mim gera muito entendimento de quem é Deus em relação a Pai. Está lá em João capítulo 18, um texto conhecido. João 18,
versículo 10. Eu vou ler do versículo 10 para ganharmos tempo. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E o mesmo texto narrado por Lucas, nessa última parte, diz assim: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Deixa eu falar algo. O cerne da mensagem, o mais profundo dessa mensagem, é você entender que Deus tem uma palavra profética para a tua vida, dizendo: basta todo o sofrimento, basta toda a dor, basta toda a marca que te traz trauma e te impede de viver o propósito de Deus. Então, se você entender e se conectar com isso, talvez hoje seja uma noite do basta, mas uma noite do toque das mãos dele, assumindo em você uma paternidade que você ainda não conhecia. Então nós vamos construir juntos através de um testemunho, mas também dessa palavra. E nós vamos entender que Malco, essa pessoa que está ali no meio de um rolê todo, não tem nada a ver com os soldados romanos, não tem nada a ver com algum tipo de força para prender Jesus e os seus discípulos. Ele está ali porque ele é servo do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, provavelmente, o horário que isso aconteceu, ele só está ali porque ele está sendo preparado. E o último estágio da preparação para se tornar um sacerdote era acompanhar os passos de um sumo sacerdote. Então era como o estágio final para ele conquistar e para ele viver algo. Mas quando ele estava lá no meio de circunstâncias totalmente fora do controle dele, alguma coisa acontece e uma pessoa que não tinha nada a ver é ferida e tem uma marca. Ele é decepado da orelha direita. E isso tem todo um sentido que nós precisamos entender. Porque se a Bíblia terminasse ali, a história era o fim para muita coisa de Malco. Malco iria viver uma limitação. Malco não iria viver um plano completo. Malco não ia alcançar tudo aquilo que talvez ele sonhava, tudo aquilo que talvez era uma história para ele, que a família também desejava. Malco ia se tornar uma pessoa marcada que teria que se adaptar para viver. E talvez essa noite, pessoas aqui estão vivendo marcadas, feridas, e num estágio que estão vivendo mais por viver, não estão desfrutando da totalidade do plano e dos sonhos de Deus. Estão se arrastando de uma maneira que não consegue romper e viver algo grande e viver algo poderoso, porque não se sente digno para isso, ou não se sente parte, não se sente apto para isso. E tem muito a ver com o que Malco passava, porque se nós formos entender o contexto, para se tornar um sacerdote, o servo desse sacerdote, ele tinha que preencher alguns pré-requisitos. E o primeiro pré-requisito tinha a ver com família. Ele tinha que ser da tribo de Levi, ele tinha que vir de uma raiz, de uma família, em que se encaixava nisso. E essa marca na orelha dele ia fazer com que toda a expectativa da família fosse desfeita. E o Espírito, ele esclarece, ele ilumina coisas.
Tem marcas na tua vida que tem prejudicado o teu relacionamento familiar, que tem feito você se decepcionar ou achar que você é o motivo de decepção. A frustração, a quebra de relacionamento, tudo aquilo porque Malco agora era uma pessoa que não tinha mais uma orelha. Ele foi ferida por uma espada. E outra situação está lá em Levítico 21, onde diz que o servo e o futuro sacerdote, ele não poderia ter imperfeições. A imperfeição faria com que ele fosse inapto, desaprovado, reprovado para a função pelo qual ele estava dedicando a vida, era o propósito dele. Ah, querido, como isso fala o meu coração, porque eu tenho vivido com pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, que marcas, feridas, dores, mágoas, ressentimento, gerava um sentimento de desaprovação de quem eu era, já não deixava mais com que eu olhasse para os planos e para os sonhos de Deus, e a gente vai vivendo como se o que sobrasse para nós era apenas viver. Tem pessoas aqui incríveis, que não vivem tudo, não mergulham mais profundos, porque ainda tem marcas, feridas, e você não se sente conectado, você não se sente parte, você não se sente capaz. Pessoas que foram feridas com paternidade mal resolvida, ou uma paternidade abusiva, elas às vezes carregam um complexo de inferioridade, que acha que não vai conseguir nada. E talvez você olhe para a tua vida, você sempre começa as coisas e não termina. Você sempre vai e na primeira dificuldade você para e você fala, não, não é para mim. E você não gosta de confrontos, porque você lembra daquilo que te feriu, das palavras de que você não era capaz, das palavras que você não presta para nada. E aquela espada vai te ferindo e te deixando marcas que te impede de viver os sonhos, que te impede de viver o plano completo, o projeto de Deus. E você vai vivendo por viver. E Malco se tornaria essa pessoa. Outra coisa, no dia da transição, é como se fosse a ordenação pastoral aqui, que há uma unção, a mão, imposição de mãos, transferência. Para ele, chegaria um momento em que o sumo sacerdote o tocaria, marcaria com sangue a orelha direita dele, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. E era um sinal de que ele tinha os ouvidos para ouvir e ser guiado por Deus. Ele tinha aptidão para tocar e manusear nas coisas de Deus. E ele tinha aptidão para caminhar. E quando Pedro fere Malco, ele não está só tirando um órgão de Malco. Ele está tirando uma realidade para aptidão. Malco já não teria mais aptidão para ser ungido como uma pessoa que ouve a Deus, como uma pessoa que pode fazer as coisas para Deus, como uma pessoa que caminha nos planos de Deus. E essa arma ainda continua desembainhada, fazendo com que pessoas sejam machucadas. E essas marcas já impeçam elas de se sentirem aptas para aquilo que Deus quer. E é interessante, eu estava conversando com o Léo
É interessante, ele até leu algo no livro, e isso acontece mesmo. Porque Pedro, ele estava ali como discípulo de Jesus, numa boa intenção. Ele queria proteger Jesus de alguma coisa. Só que ele fez aquilo que não era para ser feito, e acabou machucando. Nós temos também pais que por uma boa intenção tentam suprir coisas na vida dos filhos, mas às vezes fazem um lado e ferem no outro. A maior marca que tem sido deixada, querido, e eu estou falando agora como um pastor que atende um lugar onde as pessoas são muito feridas. Eram, em nome de Jesus, que Deus está tocando aquele povo. Mas as piores marcas, e pais muito bem intencionados, que queriam trazer a provisão, mas para isso, abrir a mão da presença. Pais que davam tudo, menos o tempo, menos o coração. E eu falo, eu e a Pri, nós temos um lema: menos presente, mais presença. Ei, pais, se eu posso derramar algo para você, teu filho precisa de menos presente e de mais presença. Marca o seu filho com a tua presença. Eu criei algo quando o João entendeu as coisas. Eu criei algo que é o sábado de manhã, o dia dos homens. E nada pode mudar isso. É inegociável, é o nosso dia. A Priscila não vai pro rolê. É o meu discipulado master, assim, é o meu maior discipulado. Nós vamos jogar bola, nós vamos dar uma volta. Esses dias nós fomos construir a casinha do nosso cachorro. E ali rola um discipulado. E desde o começo, querido, desde o começo, eu pegava o telefone, às vezes simulava uma ligação. E eu falava assim: oi. Ah, não, é da igreja? Não, sábado de manhã não dá. Porque sábado de manhã é o meu tempo com meu filho, e ele é mais importante. Ele é mais importante para mim. Depois eu vou, agora sábado de manhã não dá. Ele ficava grandão, querido. Se o senhor quiser, pode ir, pai. Eu falava: não, filho, papai espera. Agora vai e fala. Olha, queridos, isso é muito sério. Troca uma ideia com o João, depois que ele voltar do sequestro dos avós, e fala assim para ele: João, qual o teu dia preferido na semana? A Priscila às vezes fica com ciúmes, mas ele fala: é sábado de manhã, porque ele tem a presença. Querido, eu contei isso aí. Teve uma vez que eu queria dar um presente muito lindo para o meu filho, e eu percebi que era mais sobre o meu coração. O Léo vai passar por isso. Às vezes nós fazemos coisas por filho que diz muito mais respeito a nós mesmos do que a eles. E eu comprei um presente para o meu filho assim, é daqueles que falei: nossa, ele vai pirar, ele vai ficar... Queridos, entreguei, coloquei debaixo da árvore de Natal assim, e ele chegou, acordou de manhã, eu falei: filho, vem ver. E aí ele pegou, abriu todo o presente, abriu a caixa, tirou o presente, olhou para o presente, colocou no chão, entrou na caixa e começou a se fechar. Ele falou: vem, pai, brincar. Eu falei: com a caixa? E ali Deus falou comigo: não é o presente que ele precisa, é a presença. Teu filho ama mais a presença do que o presente. Querido, e como nós somos feridos por pais bem intencionados. Mas já por outro lado, tem genitores que não foram pais e feriram através do abuso, através da rejeição, através de palavras de maldição. Querido, orelhas foram arrancadas, e a sensação de que
acabou para mim, ela é muito real. Só que não é essa a nossa história hoje. A nossa história é uma história de cura. Porque Jesus estava naquele lugar. Malco mudou. Malco pôde voltar a sonhar. Além da ferida. Porque mãos seguraram a espada para ferir. Mas sobre a vida de Malco estava a mão que toca e que cura. A Bíblia fala que pode um pai e uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas ele certamente não esquecerá. Queridos, e hoje eu quero compartilhar com vocês que nós vivemos na prática isso. Em 2015, minha esposa recebe uma ligação. Há 12 anos éramos casados já, quando isso aconteceu. E a Priscila não tinha engravidado nem um momento desses 12 anos. E nós fizemos tudo o que você imagina, ao ponto de darem um diagnóstico que era infertilidade sem causa aparente, ou seja, ninguém sabe explicar. Os exames davam todos bons, estava tudo bem, estava tudo perfeito, mas não acontecia. E depois de 12 anos, um telefone toca, e é uma mulher lá da igreja, falando assim: pastora, eu estou aqui no salão, e a prima do cabeleireiro aqui, ela está vindo de um município para cá, para encerrar o ciclo de gravidez dela. Eu queria que a senhora ajudasse, porque é uma vida que está ali. Era um Malco que estava sendo prestes a perder a orelha. E a Pri foi. E a Pri começou, teve um encontro. A pessoa era usuária de droga, a pessoa tinha uma vida totalmente devastada. Já tinha 3 filhos que o conselho tutelar já estava atrás. E a Pri sentou, começou a falar, trouxe toda a revelação do amor de Deus pela vida. E começou a criar ali um vínculo para tentar convencê-la de não fazer. Isso durou semanas se encontrando. E graças a Deus ela não fazia o que ela veio para fazer. E passou mais uma semana, mais outra semana. E quando foi dar mais ou menos um mês, ela falou para Priscila: a única maneira de eu não fazer o que eu vim para fazer é se vocês ficarem com esse menino, com esse bebê. Não sabia nem ainda o que era. E a Priscila falou: não fala isso, pelo amor de Deus. Ele escuta tudo que você fala no ventre. Não rejeita ele assim. E nesse processo de convencimento foi passando. E a Pri levou para fazer pré-natal. A Pri comprava as frutas para ela comer. E foi cuidando dela para salvar uma vida. E ela sempre falando: esse filho não é meu, esse filho não é meu, esse filho não é meu. E aí a Priscila começou a acompanhar no pré-natal. E ela não ia embora, ela ficava em Rio Branco. E a Pri começava a pôr a mão na barriga dela. E começava a falar com a criança. E foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. A Priscila foi e falou assim: amor, eu vou ter que ir com ela, levar ela para fazer um morfológico. E a Priscila foi fazer o ultrassom. E foi a primeira vez que a Pri ouviu o coração do João bater.
E a hora que o coração estava batendo e a Pri ouvindo, Deus falou pela primeira vez, claro e nítido: esse filho é o filho de vocês. Eu escolhi vocês. Porque pode um pai e uma mãe se esquecer dos seus, mas eu não esqueço. Você aceita que não seja do teu jeito, mas do meu jeito. Você aceita ser as minhas mãos para tocar a orelha ferida, por amor à minha vontade, não à sua? E a Pri chegou radiante em casa. Radiante, com as fotinhas do morfológico, com o rostinho dele e tal. E ela chegou e ela falou assim: olha, amor. E eu, como bom homem orgulhoso, falei: não, o que é isso? Não é assim não. Para, Priscila, você está muito empolgada. Não, mas Deus falou comigo. Mas por que não fala comigo? E aí ela foi muito estratégica. Não, tá bom, mas olha lá as fotos. E aí tem o quartinho, né, queridos? Eu peguei as fotos e bravo, fui pro quartinho e comecei a olhar. E Deus começou a falar para mim: filho, o que você vê no Acre? Eu falei: um estado órfão, Deus. Um estado ferido, um estado complexado por inferioridade, um estado que é conhecido como o Acre existe, um estado que teve que lutar para ser brasileiro, um estado marcado por dor, por sangue, por morte. Ele falou: pois é, o João é o teu Acre. E eu te escolhi para ser o pai dele, como eu escolhi adotar o Acre como filho. Não foi você que escolheu, filho, eu escolhi. E naquele dia eu me entreguei e falei: amém. Eu assumo a paternidade. E Deus falou: o nome dele vai ser João. E eu falei assim: eu quero Lucas também. E ele falou: então põe João Lucas. Fechou. João é o amado, Lucas é que ilumina. E o João se tornou o amado que trouxe luz para as nossas vidas. Queridos, naquele dia eu entendi que Jesus precisava que alguém fosse às mãos dele para tocar na orelha ferida de uma criança que ainda estava no ventre, mas estava destinado à morte. Um dia eu ouvi uma frase: você não tem fé que Deus pode te dar um filho biológico? Eu falei: para mim isso não é ter fé. Para mim ter fé é aceitar a maneira que Deus quer, para ser um pai da maneira que Ele quer. Eu já tenho um filho, por muita fé. E aí, querido, foi chegando o dia de nascer. E a gente já começou nós não temos rede de apoio lá, família nenhuma no Acre. E a gente não queria contar para ninguém, porque a nossa humanidade ainda ficava: e se não der certo? E se acontecer? Vai quebrar a expectativa de todo mundo. E nós começamos a construir o quarto do bebê dentro da nossa casa, com todo mundo lá, sem ninguém saber, sem a nossa família saber, sem os irmãos da igreja saber. E você sabe como é casa pastoral.
Às vezes o irmão ia entrar, eu, não entra aí não. E a gente arrumando tudo. E aí teve um dia que eu estava num culto de jovens, numa outra igreja. Eu fui chamado para pregar numa outra igreja, numa rede de jovens. E cheio de gente, a rede de jovens, e eu pregando. E naquele dia Deus me levou uma palavra de arrependimento. E eu comecei a bater em alguns pecados típicos de jovens e adolescentes. E batendo. E no final, eu não tenho muito costume disso, mas no final nós fizemos um apelo. E aqueles jovens começaram a vir, um apelo de arrependimento. E eu olhando os jovens vindo, daqui a pouco eu olho a Priscila, minha esposa, vindo também. E entrando no negócio assim, na frente da oração, eu falei, misericórdia, Senhor. Como a minha esposa não se abriu comigo, o que ela está vivendo, para estar na frente recebendo oração de arrependimento. E aí a galera já começou a estranhar, né? A esposa do pastor lá na frente recebendo oração. E eu comecei a impor as mãos e orar com eles. E eu falei, eu vou orar com ela também, Deus, o Senhor sabe tudo. A hora que eu coloquei a mão para orar por ela, ela falou, vai nascer. Acabei de receber a ligação que vai nascer. Só que ela queria falar para mim, não tinha como. Daí ela foi lá para receber oração. Aí eu falei, amém. Aí ela falou, vai nascer, e saiu assim, correndo. Eu falei, agora azedou tudo, porque as pessoas falaram, a pastora vindo na frente para receber oração. Quando o pastor vai orar, ela sai fora dele. Tem alguma coisa muito errada. E ali acabou o culto para mim, eu não conseguia fazer mais nada. Eu falei, amém, queridos, Deus já, todos vocês, receba o perdão. Amém. E aí, fui embora para casa. A Priscila foi para a maternidade que não tinha ninguém acompanhando a genitora. Querida, eu uso a expressão genitora e genitor. Porque para mim pai e mãe é uma dádiva, não é biologia, é dom e graça de Deus. Amém? Então, ela estava lá e a Pri foi acompanhar porque não tinha ninguém. Você vai ver o que é a Nag de Deus, queridos. Aí a Pri passou a noite, e eu lá mandando mensagem, querendo saber e tudo. E aí a Pri acompanhando, era uma enfermaria no sistema público, bem precário. E a Pri, uma hora ela fala assim, eu preciso ir no banheiro, Priscila. E aí ela vai, e a Pri vai segurando o acesso e levando ela, e quando chega no banheiro, ela escora no lavabo. Ela escora e ela fala, começa a se agachar e fala para a Pri assim, vai nascer. A Priscila falou, ai meu Deus. Quando a Pri olha para ela, a cabecinha do João já estava coroando, já estava saindo. E aí a Pri deu um grito. E aí a enfermeira veio correndo e fez o parto. Depois a Pri pega. E depois, quando passa tudo isso, nós começamos a rir. Porque a Priscila foi a primeira pessoa que viu o João em vida. A Pri foi a primeira pessoa que tocou no João. E a Pri foi a única que gritou no parto. E o Anag que não sentiu dor nenhuma. Olha que maravilha. E aí, nós estávamos lá. E chegou a proposta de eu registrar a criança. A lá brasileira que chama. Eu registrar como pai. E Deus falou, sou eu que estou entregando. O meu nome tem que ser glorificado. Você vai romper todos os teus medos e vai fazer da maneira correta. Querido, quando saiu do hospital, nós fomos direto no cartório e ela registrou o João.
no nome dela, que esse é o processo legal. E nós entramos com o processo de adoção. E ela não tinha onde ficar, ele ficou em casa. Desde o primeiro dia. Em menos de... Quem sabe desses processos é muito burocrático. Mas quando Deus está com as mãos dele tocando orelhas feridas, em menos de um ano saiu a guarda provisória, a guarda definitiva e a certidão de nascimento, tudo uma seguida da outra. E quando nós fomos na vara da infância buscar, a mulher nos explicou: olha aqui, ele foi registrado como João Lucas Melo. E ela fala, eu falei assim, ela é uma profeta e não sabe. Ela falava assim: esse nome, a partir de agora, o nome antigo, foi anulado, já não existe mais. Agora, a partir desse documento, há um novo nome para ele. E esse novo nome anula todo o nome e o histórico antigo. Já não existe mais documentação, nem se quiser puxar, já não existe mais. A partir de agora, esse é o nome definitivo. Queridos, isso é Deus, porque Ele quer fazer isso com as nossas vidas. Tudo que você viveu no teu passado, Ele quer rasgar o escrito de dívida, o escrito de dor, as marcas do teu passado e te dar um novo nome, o sobrenome dEle, assumindo a paternidade sobre a tua vida. Aleluia. Jesus, Ele quer tocar em você. Sabe o que eu sinto no meu espírito, queridos? Que Jesus está olhando para orelhas caídas no meio da igreja. Pessoas que já estão desesperançadas. Pessoas que já estão aflitas. Pessoas que não conseguem perdoar. Pessoas que estão olhando para as orelhas caídas e falavam: para mim não tem jeito. Só que chega o versículo 51. Jesus, porém, respondeu: basta, Pedro, guarde a espada. Quando Deus assume a paternidade da tua vida, a primeira coisa que faz é guardar a espada que te feria. O que te feria, quando você olhar para Ele, já não vai te ferir mais. Hoje de manhã eu abracei ou hoje à tarde, não lembro mais. Tem essas coisas, pregar 3 cultos, né? Em algum dos cultos, eu orei com uma pessoa e ela falou assim: pastor, eu não consigo perdoar meu pai. Eu falei: nunca vai conseguir. Porque o perdão não é natureza humana. Agora, quando você sentir o teu Pai Celestial te abraçar, o amor dele invade a tua vida. E através do amor dele você consegue liberar tudo que te feria. Porque o amor dele faz as espadas que te feriram serem guardadas. E já não vai mais te ferir. Na nossa humanidade nós não vamos conseguir, queridos. E olha o que a Bíblia diz, aleluia. Efésios 1. Versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele nos predestinou a ser adotados como filhos. Se pode um pai e uma mãe
se esquecer dos seus filhos, Ele certamente não esquecerá. Mas não é só que Ele vai se lembrar de você, Ele vai fazer aquilo que Ele fez eu e a Priscila fazer: assumir você como um filho, entregar para você um sobrenome e falar: já não existe mais toda dor, todo passado, toda mágoa, todo ressentimento, já não existe mais. A partir de agora você é meu filho. E esses dias, queridos, Deus me deu um presente, uma dádiva, que é poder buscar meu filho todo dia na escola. Eu levo e busco ele. E aí esses dias eu estava com o carro parado, esperando ele sair. E graças a Deus ele estuda num colégio muito bom. E ele todo uniformizado lá fala farda. Ele todo fardado. Coisa mais linda. Saindo assim. E eu lembrei, há 9 anos atrás, hoje ele tem 9 anos. Eu e a Priscila indo visitar, quando ele estava ainda no ventre. E um dos outros filhos, a casa era tipo uma palafita, ele estava embaixo da casa, mexendo no pratinho do cachorro, assim, todo sujo, de cuequinha, com aspecto bem ruim. E eu comecei a lembrar de tudo. E eu falei: Senhor, hoje ele tem uma família, ele tem uma escola, ele tem uma igreja, ele tem vida, ele tem esperança. Porque o Senhor não esqueceu dele. Quem você acha que é? Deus não esqueceu de você, querido. Deus recolheu todas as tuas lágrimas. Eu não quero mais falar, queridos. Eu sinto que Deus quer abraçar você como pai. Se coloque de pé. Feche seus olhos, por favor. E não é nada místico. Eu sinto muito forte que Deus quer curar corações feridos. Que em algum momento essa espada marcou a vida. E fez você perder a estrutura familiar, a esperança. Fez você não se sentir apto a nada. O complexo de inferioridade começou a tomar conta, uma raiva. O não conseguir perdoar, a mágoa profunda, e você não consegue olhar para Deus como um pai presente. Enquanto nós vamos adorando ao Pai, Ele quer tocar vidas aqui. Querido, se você não conseguir sair do seu lugar, não tem problema. Mas se você quiser, vem aqui à frente. E eu quero pedir para os pastores, irmãos, orarem com vocês. E liberarem sobre vocês algo. E o Pai vai abraçá-los. Isso, vem. Yeah. Deus, Ele quer tocar corações como Pai. E talvez você não vai receber nenhum abraço humano, mas o que você importa é Ele te abraçando. Tem pessoas feridas demais que não conseguem romper.
e às vezes caminha e ninguém percebe. Mas Jesus viu a tua orelha caída. Jesus viu a tua orelha caída. Jesus sente a tua dor. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar. Melhor que escutar tua voz. E é tão belo, e é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, 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 oh. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor é o que não falha, o único que não falha. teu amor nunca falha. Sempre me abraça. E é tão belo, nós somos filhos, reconhecemos. E é tão belo saber e que tem lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão. E é tão belo, Belo saber que eu sou filho e que tenho lugar
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda com vontade, com força, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de dizer para vocês nesse momento que o pastor Manu, ele está hospedado lá em casa. Eu não sabia dessa adoção do Joãozinho, mas agora eu tenho, depois dessas 3 pregações, lá em casa também ele já tinha dado testemunho da adoção do João. Eu fico impressionado com o entrosamento dos 3, do pastor Manu, da pastora Priscila e do João. Eu não sabia que ele era adotado, mas é tão maravilhoso o relacionamento deles. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele é adotado, eu fiquei mais feliz ainda de ver como que o amor de um homem por um menino que ele adotou pode transmitir realmente tanta coisa para nós aprendermos. Mas mais do que isso, quando o pastor Manu concluiu a pregação aqui, lendo lá o versículo de Efésios, dizendo que nós fomos adotados. Vocês têm consciência disso, querido? Eu gostaria que no coração de cada um que está aqui existisse pelo menos um percentual da alegria que está no coração do Joãozinho, tendo o Manu e a Priscila como os pais deles. Vocês não eram ninguém, mas o Senhor Deus sacrificou o seu filho legítimo, rejeitou ele. Ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas depois ele disse que não se faça a minha vontade, senão a sua. O que Jesus estava falando ali? Eu vou para a cruz, mas os meus irmãos vão ser adotados. Pode aplaudir de novo. Oh Jesus, obrigado Jesus. Obrigado, Senhor, por aquele sacrifício indescritível. Meu Deus, que essa unção do céu desça sobre cada um agora que está aqui nesse culto, Pai, e eles possam entender, e eles possam se alegrar com essa atitude do Pai. Hoje nós podemos falar: Abba, Pai. E como filhos de Deus aqui adotados, saia do seu lugar agora e venha pegar o seu cálice e fica segurando. Teu amor nunca falha, sempre me abraça.
sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor. Teu amor nunca falha. Aleluia, aleluia. Igreja, o versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios tem um versículo que é chave para nós. Ele diz assim: examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. 2 homens participaram da ceia, entre os outros, a última ceia que o Senhor celebrou. A ceia, querido, ela não salva. A ceia é para os arrependidos salvos. No momento que você realmente aceita Jesus e sabe que você é um filho adotivo, mas reconhece que o sacrifício de Jesus perdoou os seus pecados lá na cruz, e arrepende dos seus pecados, você está dizendo: Senhor, eu creio que eu posso chamar o Senhor de Pai pelos méritos de Jesus Cristo. E se eu creio que eu posso chamar o Senhor de Pai, eu também creio que o sacrifício de Jesus Cristo perdoou os meus pecados. E hoje, eu sei que Ele ressuscitou ao 3º dia. E por saber que Ele ressuscitou, eu sei que a morte não pôde contê-lo. E se a morte não pôde contê-lo, melhor ainda, Ele está voltando. Jesus vai voltar. E os adotivos que se arrependeram vão fazer parte da Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros da eternidade. Amém, queridos? Por isso, quando Paulo estava celebrando a ceia aos Coríntios, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Isso é um memorial, querido. É um memorial que me traz a lembrança que Jesus morreu no meu lugar. Mas esse memorial é um memorial permanente. Eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha, porque eu creio que a morte não pôde contê-lo, e Ele vai voltar. E como ministro do Evangelho, eu consagro esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer, querido. Então, os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Da
Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite, Jesus, colocar a Tua igreja, Pai, diante de Ti, que está participando do Teu corpo e do Teu sangue. E nós consagramos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem beber. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Aleluia. Olha pro teu irmãozinho aí. Fala para ele: você estava perdido, mas agora você é filho. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Uma bela semana para cada um de vocês. E parabéns, papai. Ainda não terminou o dia, termina meia-noite. Parabéns para você, papai. Deus abençoe. Saúde, saúde espiritual, saúde física, para você realmente curtir a sua filharada. Dá um abraço ao seu irmão aí. Uma bela semana para vocês. A morte venceu. Boa noite, meu povo. Galera, eu só vou te falar uma coisa. Se você tá terminando essa live do mesmo jeito que você começou, eu te convido a voltar, assistir de novo, e assiste de novo, de novo, de novo, porque eu sei que Jesus vai fazer. E eu creio que você recebeu cura, eu creio que teve gente aqui que recebeu realmente uma cura verdadeira do Senhor. E eu quero abençoar a sua semana mais uma vez aqui em nome de Jesus. Unir a minha fé com a sua fé, com a fé de todos que estão aqui online, em nome de Jesus. Que você possa realmente transbordar daquilo que você recebeu nessa noite, em nome de Jesus. Tenha uma semana poderosamente abençoada em nome de Jesus. Amém.